Quando regressei à vila de Gameleira, já então cidade de Cristianópolis, por volta de 1959, depois de prolongada ausência, eu era ainda jovem e não imaginava estar pisando o solo de um lugar que os meus antepassados construíram com suor, muitas lágrimas e quase derramamento de sangue. A única tradição que guardava na alma, herdada pela minha família, era um sentimento religioso profundo. Os outros vínculos com aquela vila já se tinham dissipado nas longas peregrinações de meus pais desde que dispuseram da nossa herdade nas proximidades do vilarejo. Uns remanescentes dos primitivos habitantes da vila de Gameleira ainda estavam vivos e se alimentavam das recordações dos bons tempos daquele arraial, quando eram uma modesta confraria religiosa bem parecida com a dos peregrinos que, em busca de liberdade religiosa, cruzaram o Atlântico de Mayflower, deixando para trás a intolerância religiosa da região oficial da Inglaterra para respirar o ar de liberdade do Novo Mundo. A vila de Gameleira nasceu como uma cidade de refúgio erguida nas proximidades da fazenda Gameleira, por generosa doação do seu proprietário, Sr. José Pereira Faustino. Vivia ali ainda o Sr. Raul Luiz Tedesco, proprietário do cartório local de ascendência italiana, como seu nome denuncia. Era um homem escanecido, alto, espécime viva daquela fabulosa comunidade. Certo dia, no alpendre da igreja local, ofereceu-me um livro de presente, autografado e dedicado pelo autor àquele irmão. O livro era do próprio fundador da vila de Gameleira, o missionário Frederick Charles Glass. Agradeci o presente e me embranhei naquele volume literalmente empoeirado e gasto pelo tempo, escrito num inglês quase ultrapassado, mas sóbrio, que um ginasiano mesmo dedicado mal podia arranhar. Era um livro de aventuras, mas em nada parecido com o de contos e lenda dos irmãos Grimm. Aos poucos, descobri um rico filão das origens mais remotas daquela vila em meio a histórias fantásticas de milagres e libertação, narradas num estilo completamente natural. Eram histórias da vida real que corriam o mundo. Somente os pacatos cidadãos da aldeia da Bíblia não sabiam que aquela cidade era conhecida em boa parte do globo terrestre pela obra escrita por Frederick Charles Glass, editada em Londres e posteriormente em Nova York, com 50 mil exemplares vendidos em 10 países diferentes, traduzido em mais de 6 idiomas, inclusive em braille. Pela primeira vez, senti um orgulho santo em pertencer à estirpe dos pioneiros que lançaram os alicerces daquela vila singular. Atrás dela não havia santos padroeiros, como soe acontecer com as demais cidades da Terrace Santa Crisis, mas uma cadeia de homens regenerados pelo Espírito Santo graças às boas novas do Evangelho de Jesus, sobre os quais sopraram os ventos do Espírito do Senhor, que fê-los trocar a vida vazia de outrora pelas doces aventuras da fé, como aconteceu com o peregrino de Bynol Pilgrim Progress, em direção à cidade celestial. O cortejo dessas vidas começou a desfilar num séquito glorioso ante meus olhos maravilhosos. Reverendo Esli Pereira Faustino. A história da Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis se iniciou em Deus, por meio de 3 homens enviados, instruídos e capacitados pelo seu Espírito para anunciar o Evangelho: Reginald J. Jung, Frederick Charles Glass e Brace Hanken, em momentos diferentes, e sem saber o que Deus faria por meio de suas vidas, deixaram as suas pátrias e chegaram ao Brasil. Então, a nossa igreja, ela é uma igreja que iniciou em 1904, né? Com os missionários que saíram de São Paulo. Eles vieram até Santa Cruz. Chegando lá em Santa Cruz, o sacristão da Igreja Católica, ele se converteu, o seu José Benedito. Ele se converte ao Evangelho e uma vez ele convertendo o sacristão, houve uma grande perseguição aos missionários e eles então saem de Santa Cruz e vêm até a Vila Gameleira, até a Fazenda Gameleira. E aqui eles encontraram com o José Pereira Faustino, pregou o Evangelho para ele se converteu ao Evangelho e doou 4 alqueires de terra, que
essa área aqui da cidade de Cristianópolis. A igreja é uma igreja muito abençoada. Por quê? Porque ela nasceu da fé cristã. Nasceu da fé cristã. E agora ela continua caminhando, né? E produzindo frutos, dando frutos, que é a conversão de almas. Hoje, a igreja, ela caminha firme na doutrina do Evangelho, ela caminha firme na pregação da palavra de Deus. O primeiro pastor da Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis e um dos fundadores da cidade foi Ricardo do Vale. Estava com Glass e Rankin no começo da igreja em Santa Cruz e, na ocasião, foi enviado por Glass, juntamente com Mustinho, para a visita na aldeia dos Faustinos e Ribeiros, na fazenda Córrego da Chuva. O seu ministério em Cristianópolis foi de 1907 a 1927. Do esse tempo, a Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis foi edificada na pedra que é Cristo e nas Sagradas Escrituras, e mesmo ao longo de muitos anos não mudou. A igreja caminha tendo Cristo como seu centro e as Escrituras como sua regra de fé e prática, crendo que ela é a eterna e imutável Palavra de Deus. Ao longo de 119 anos, Deus continua salvando os que são seus. Sou Daniele, sou aqui da Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis. Cresci aqui, faço parte dessa igreja desde criança, e essa igreja ela tem uma grande importância na minha vida, na minha história, e ela também tem uma grande importância na minha caminhada cristã. Foi aqui nessa igreja onde eu conheci a Cristo, foi aqui nessa igreja onde pude conhecer mais o Senhor, mais as Escrituras. Foi aqui onde eu aprendi a amar ao Senhor, e foi aqui também, servindo essa igreja, onde o Senhor me chamou para o ministério. Em 2019, fui enviada para o CETESEB, Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, e me formei no final de 2022. E atualmente estou aqui novamente nessa igreja, servindo por um tempo enquanto me preparo para o campo missionário. E então essa igreja ela tem uma grande importância na minha vida, na minha caminhada cristã, na minha caminhada com Cristo. E eu louvo muito a Deus por poder fazer parte daquilo que Ele já começou a fazer há tantos anos na história dessa igreja. Olá, meu nome é Paulo. Bom, a Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis, ela tem um papel muito importante na minha vida. Porque desde criança, aliás, desde bebê, né? Eu fui levado pelos meus pais para a igreja, e foi aí onde eu conheci o Evangelho, onde eu conheci Cristo. Então eu passei a minha infância, a minha adolescência, parte da minha juventude também foi vivenciada aí. Então a igreja tem uma grande importância para a minha vida. Foi onde eu conheci o Evangelho, onde eu fui batizado, onde eu fui enviado para o seminário. Foi onde eu servi por um longo tempo, né? Desde ali da minha adolescência, servindo aí nessa igreja. Depois entendendo aquilo que o Senhor estava me chamando, que é o ministério pastoral. E depois eu fui para o seminário, para o CETESEB, que é o seminário da nossa denominação. E ali eu continuei sendo aperfeiçoado pelo Senhor para me preparar para o ministério pastoral. Hoje eu estou em Curitiba, estou como copastor aqui na Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, uma igreja em plantação, e estou aqui com o propósito de servir, mas também me aperfeiçoar para que novas igrejas sejam plantadas aqui no sul do país.
Jesus Cristo continua edificando e guardando a sua igreja, o seu Santo Espírito regenerando e santificando pecadores. E a igreja segue firme, avançando no reino, servindo e pregando com fidelidade a palavra, glorificando o santo nome daquele que o salvou e trabalhando na edificação de uns aos outros. Durante todos esses anos também, pela graça de Deus, vários frutos foram colhidos. Deus escolheu e chamou pessoas para o serviço da igreja local e na sociedade, bem como para o ministério missionário e pastoral.